There is the hour coming, and now is. And the sealing is about over. A hora vem e agora é, e o tempo de selamento quase tem terminado. That where every man and woman on the face of the earth is going to be in that place of refuge like it was in the days of Noah, or on the outside of it. E nessa hora todo homem, toda mulher, em toda a face da terra, ou estarão no refúgio, como ali nos dias de Noé, ou estarão fora. You have to make your decision. Porém, você mesmo tem que decidir. That safety is Jesus Christ. O refúgio é Jesus Cristo. That He is the only place, the only one who has eternal life. Ele é o único lugar que tem vida eterna. No man can come to the Father but by Him. Nenhum homem pode chegar ao Pai senão por meio dele. He is the ark of our safety. Ele é a arca de nossa segurança. The Holy Spirit bears record with us now that we pass from death unto life. O Espírito Santo testifica junto conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte à vida. Then when we look at the grave and know that each one of us is going there. E quando olhamos ao cemitério, sabemos que cada um de nós vai nesse rumo. We see the newspapers and the oncoming storm. Lemos os jornais e vemos que as tormentas estão se aproximando. When you go home tonight, do me one favor. Don't go to bed till you read Revelations, the 8th chapter. Quando você chegar em casa nesta noite, faça-me este favor. Não vá dormir sem ler Apocalipse capítulo 8. You see the oncoming plagues and storm. That's to hit the earth, and thunders and lightnings are going to shake the heavens. Ali poderá ver as pragas e as tempestades que vêm e sacudirão essa terra, e os trovões e os relâmpagos sacudirão os céus. Woes are going to pass over the nation. Pesares passarão por todas as nações. Man will rot in their flesh. A carne do homem apodrecerá estando ainda em vida. Diseases will strike them the doctors knows nothing about. Haverá enfermidade que os médicos não poderão fazer oposição. But remember, before that took place, there was a sealing went forth. Porém, recordem, antes que isso suceda, há uma saída que ocorre. And the death angels and the plagues was commissioned by God. Os anjos da morte e as pragas foram comissionados por Deus. Don't come near any of those who has a seal in their forehead. Não se aproximem daqueles que têm o selo em sua fronte. And the seal of God is the baptism of the Holy Spirit. E o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption." Efésios 4:30 nos diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados ao teu dia da redenção. No matter how hard the ark rocked, Não importava quão duro se movia a arca. no matter how many times the lightning struck close to it, Não importava quantas vezes os relâmpagos brilhavam perto. 10,000 shall fall on your right and thousands to your left, and it shall come not nigh thee. 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. The Holy Spirit. I'll read of a pale horse rider going out, which is called death. And hell followed him. Eu leio do cavaleiro do cavalo amarelo, qual é chamado morte, e o inferno lhe seguia. A black horse rider with a balance in his hand. Também saiu um cavaleiro sobre um cavalo preto, e em sua mão tinha uma balança. A measure of wheat for a penny, 2 measures of barley for a penny. But don't come near my wine or my oil. E uma voz disse: 2 libras de trigo por um dinheiro, e 6 libras de cevada por um dinheiro, porém não danifiques o azeite nem o vinho. I hear by the Bible God's own coming judgments, where sickness and trouble and disaster will strike the nations, and every nation will break to pieces. Eu posso ouvir por meio da Bíblia que os juízos de Deus estão chegando. Então as pragas de enfermidade, os problemas e desastres cairão sobre as nações, e todas as nações ficarão em ruína. I read in the Bible, everything was quiet, but the Lord Jesus peeled back the darkness from his eyes. And he grabbed the mayor of the city and screamed, I can see, I can see.
Em uma certa viagem à Índia, estive pregando a uma congregação de milhares e milhares e trouxeram um ceguinho que não via nada. Porém, no instante, o Senhor Jesus Cristo lhe fez desvanecer todas as trevas dos olhos e, de repente, o homem agarrou o presidente municipal e gritou: "Posso ver, posso ver!" 1,000 standing there, Mohammedans and so forth. I said, now, what is the ark of safety? Ali estavam presentes milhares de maometanos e demais, e então eu lhes perguntei: agora qual é a arca de segurança? I said, I read in your paper the other day where that all the little birds that used to roost in the rocks around the fence and in the big towers of the buildings at the corner. Li em seu jornal aqui há alguns dias que todos os pássaros que antes tinham seus ninhos nas pedras das paredes e nas esquinas das torres, agora têm voado. You know, India is a poor country, and they pick up the rocks on the field and make their fences. Como vocês sabem, a Índia é um país sumamente pobre, e ali recolhem as pedras do campo e com elas edificam as cercas. And the little birds build their nest in these rocks, the crevices, and in the holes they go in there and make their nest to get out of the rain. E ali os passarinhos constroem seus ninhos nas gretas das pedras para escaparem da chuva. And then the cattle, all of an afternoon when the sun goes across towards the west, while the cattle stands in the shade of these certain fences and big towers to get in the shade. E o gado, no tempo da tarde, quando as sombras se alongam, o gado para na sombra destas cercas e edifícios para se protegerem. But for about 2 days, the strangest thing happened. Porém, pelo espaço de 2 dias, ocorreram a coisa mais rara. All the little birds got their babies. Their little baby birds. All together and flew away from the walls and didn't even return back at night. Todos os passarinhos tomaram seus pequeninos e voaram para longe das paredes e não voltaram à noite. They went out in the middle of the field and sat down. Se foram ao campo aberto, ali pousaram. The cattle would not come up in the afternoon. O gado não se aproximava às cercas na tarde. They stayed away from the walls and got together and stood so close together that they made shade one for another. Se mantiveram distantes e se juntaram entre si para formarem sombra entre si mesmos. Brother, sister, that's what the church ought to do. Oh, irmão, irmã, isso é o que deveria fazer a igreja. We don't need the shade of these towering Babylons today, of modernism. Não nos faz falta a sombra destas torres de Babel, de modernismo de hoje. We need the blessings of each other together. Our testimony and our Christian love and brotherhood shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Necessitamos é das bênçãos um do outro, nosso testemunho, nosso amor e da irmandade cristã derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. That makes the shadow. Now I can take my brother by the hand, my sister by the hand, and know that we are citizens of the kingdom of God. Isso então nos faz gritar. Então posso tomar a meu irmão ou minha irmã pela mão e saber que ambos somos cidadãos do reino de Deus. That we love one another and we stand together in this one great cause, the cause of Christ. Nos amamos mutuamente e nos pomos de pé juntos, ombro a ombro nesta grande causa de Cristo Jesus. Whether you're a Methodist, Baptist, Presbyterian, oneness, two-ness, three-ness, whatever you are. Seja você metodista, batista, presbiteriano, da unidade, os que creem em 2, 3 ou o que for. It makes no difference. As long as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin and we have fellowship one with another. Isso não importa se o sangue de Jesus Cristo nos tem limpado de todo o pecado e temos companheirismo um com o outro. That's what we want. Brotherhood, fellowship. Isso é o que desejamos, a irmandade e o companheirismo. They stood in the fields, they refused to stand in the shadow of the walls. Aqueles animais ficaram ali no campo e recusavam chegar à sombra das paredes. The people thought that was strange. A essa gente ali aquilo parecia estranho. It is a strange act. E em realidade é algo muito estranho. What happened? O que passou? All of a sudden there came an earthquake that shook the walls to the ground. De repente a terra começou a tremer e caíram as paredes até o solo. If the little birds would have been in there, they and their babies would have been like the woman, her husband, and her babies in Miami.
or at Okeechobee. They would have died with the falling of the walls. Se os passarinhos houvessem estado em seus ninhos, seus filhotinhos seriam vitimados como aquele homem e sua mulher e seus pequenos ali em Okeechobee, na Flórida. Haveria morrido com a queda dos muros. If the cattle would have stood around to take that support from the walls, they would have perished with the walls. Se o gado houvesse ficado para aguentar esse peso dos muros, eles também haveriam perecido com a queda de tanta pedra. That's been 3 years ago. Isso ocorreu há 3 anos. I've got the newspaper clip. No, Tommy Nichols has it now for the Christian Man's Voice. Por ali tem o recorte do jornal. The headlines in the paper says the birds are returning back to their places. The cattle is coming from the field. As manchetes do jornal dizem: os pássaros estão voltando a seus ninhos. O gado está regressando do campo. If the God in the days of Moses, in the days of Noah, could warn the cattle and the birds to come into safety, in the ark, destruction was coming, a storm. He's still the same God tonight. Se Deus ali nos dias de Moisés, ou melhor, nos dias de Noé, podia avisar ao gado e aos passarinhos que entrassem ao lugar seguro na arca, porquanto vinha a destruição, a tormenta, ele segue sendo o mesmo Deus nessa noite. He still loves cattle and birds. Ele ainda ama as vacas e os passarinhos. And if He made a way for a bird and a cow to escape the wrath of judgment, how much more has He made a way of escape for you and I, who are the offsprings of His creation. E se Ele preparou um caminho para que o gado e os pássaros escapassem da ira do juízo, quanto mais não haveria preparado um caminho de escape para você e para mim, os quais somos os subprodutos de sua criação? How much more has He made a way of escape for us? Qual melhor caminho de escape não haverá preparado para nós? We feel the Holy Spirit tugging at our heart. The hour is coming. Nós sentimos o Espírito Santo falando ao nosso coração. A hora está chegando. We see the shadows of the atomic age. We see the shadows of the hydrogen age. Vemos as sombras da era atômica que está chegando. Vemos também as sombras da era hidrogênia. We see nations are breaking. Israel awakening. Vemos as nações caindo em pedaços, Israel despertando. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. As nações estão se quebrando. Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. Os dias dos gentios estão numerados e com horrores acumulados. Oh, dispersos, voltem a seu lugar. That's the way today. Esse é o caminho hoje em dia. You all know Haywood's old song. Vocês todos seguramente conhecem aquele hino escrito por Haywood. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. O dia da redenção se aproxima. O coração do homem está falhando pelo temor. Sede cheios do Espírito, tende vossas lamparinas preparadas. Look up, your redemption is near. Olhai para cima, vossa redenção se aproxima. The storms are coming. As tormentas estão já muito próximas. There's a hiding place, oh, a blessed hiding place. It's in Christ. Porém, existe um esconderijo, um refúgio tão formoso. Isso é em Cristo. Let us bow our heads just a moment. Inclinemos nossas cabeças por um momento. I want you to think sincerely and solemnly for the next moment. Eu quero que você se ponha a pensar sinceramente e solenemente por esse momento que segue. Have you ever found that blessed hiding place from the wrath? Tem encontrado você esse bendito refúgio da ira? Remember, there's no two hiding places, there's just one. Recorde isto. Não existe dois refúgios. Existe um só. You might be a good member of some church which I have no evil to say against. Você bem pode ser um bom membro de alguma igreja, contra o que eu não tenho nada a dizer. But if that's all you have in your life, isn't compared with the book of Acts? Porém, se isso é a única coisa que você tem em sua vida, agora se enquadra com o livro dos Atos.
If the Holy Spirit that you profess to have is not making you live like they did in the book of Acts, and your life could write another book, you better take warning. Se o Espírito Santo que você diz que tem não lhe faz viver assim como viveram no livro dos Atos, e a raiz disso se poderia escrever outro livro igual, se não é assim, então é melhor que dê atenção ao aviso. If the first vine brought forth a Pentecostal church, Se a primeira vinha produziu uma igreja pentecostal, the second vine, or branch rather out of the vine, will bring forth another Pentecostal church with a Pentecostal experience bearing the same fruits that the first church had. a segunda rama que tem saindo da vinha também produzirá outra igreja pentecostal junto com a experiência pentecostal, produzindo os mesmos frutos como teve a primeira igreja. Are you abiding in that blessed, sacred presence of the Lord? Está você habitando naquela presença bendita e sagrada do Senhor? Have you passed from death unto life? Tem passado você da morte à vida? Are you resting upon some emotion, some psychological effect, or some intellectual speech? Está você confiando em alguma emoção ou algum efeito psicológico ou em algum tremendo discurso intelectual? Are you constantly abiding in His presence with the fruit of the Spirit in your life? Ou está você morando continuamente em sua presença com os frutos do Espírito em sua vida? Long-suffering, goodness, meekness, gentleness. Os frutos são longanimidade, bondade, mansidão e longanimidade. Can you bear for someone to talk about you and you love them so much that in your heart you pray for them? Pode aguentar quando alguém está falando mal de você e pode você ao mesmo tempo amá-los tanto que em seu coração esteja orando por eles? Or is it a selfish little prayer? Ou será uma oração tanto egoísta? Oh Lord, I know I ought to pray for him, but Ó Senhor, eu sei que devo orar por ele, porém... oh no, brother. There's that sweetness and love of God. Oh não, meu irmão. Onde está a doçura e o amor de Deus? Oh, sweep over my soul. Oh, Holy Spirit, sweep over my soul. Inunde minha alma, ó Espírito Santo. Inunde a minha alma. If you haven't found that place of safety, my brother, I'll make my last visit to Phoenix someday. Meu irmão, se você ainda não tem encontrado esse lugar de refúgio e segurança, algum dia eu virei a Phoenix pela última vez. This may be it, all I know. Talvez esta seja a ocasião. Eu não sei. The last time the gospel will be preached over this pulpit, this may be it, I don't know. Pela última vez se pregará o evangelho por este púlpito. Talvez seja hoje, eu não sei. We're looking awful close to the end time. Estamos vendo que estamos já muito próximos do tempo do fim. Israel's come back to her homeland. The last sign that was given. Israel já tem voltado à sua pátria e esse foi o último sinal que nos foi dado. I was looking at a picture the other night where they're packing their old, crippled off the ships and things coming in. Outro dia estava eu vendo o filme onde se via que estavam chegando com seus anciãos em barcos e aviões. They said, have you come back to the homeland to die? Eles fizeram a pergunta: tem regressado à vossa pátria para morrer? No, we come back to see the Messiah. Eles responderam: não, nós temos regressado para ver o Messias. Don't worry. The fig tree's putting forth its buds. That's the last sign. Não se preocupem, a figueira está reverdecendo e esse é o último sinal. The ensign, the oldest flag in the world, flies over Jerusalem. A insígnia, a bandeira mais antiga do mundo, está no alto sobre a cidade de Jerusalém. She's a nation of her own now with her own army. Agora já é uma nação com seu próprio exército. She was blinded for a little season, but she's coming together again. God promised it. Estava cega por um tempinho, porém agora está se reunindo. Deus assim o havia prometido. The end of the Gentiles will be then. Então será o fim dos gentios. They're looking for a Messiah. Eles ali estão buscando um Messias. You know, God was asked one time, can you forget Israel? Numa ocasião se fez a pergunta a Deus: podes esquecer-te de Israel? He said, how high is the skies? How deep is the earth? Measure it! Ele respondeu: qual é a altura do céu e qual é a profundidade da terra? Meçam. The prophet said, I can't. O profeta respondeu: não posso. He said, neither can I ever forget Israel. It's an apple in my eye. E logo
Deus diz, tampouco posso eu esquecer-me de Israel. É a menina de meus olhos. There's the last sign. Jesus said, when you see the fig tree putting forth its buds, know the time is nigh, even at the door. Esse é o último sinal. Jesus disse, quando vires a figueira reverdecendo, então sabeis que a hora está muito próxima, à porta. Israel began to be restored. Israel tem começado a ser restaurado. She got her own money. About 4 weeks ago, she has her own currency. Apenas faz como que um mês que tem a sua própria moeda. Everything, she's a full nation. Em todo aspecto é cabalmente uma nação. What are we waiting for? The closing of the Gentiles. O que estamos esperando? O cumprimento do tempo dos gentios. And the last sign that was prophesied to be given to the Gentiles has been shown the nation and world around. E o último sinal que foi profetizado que será dado aos gentios já tem sido mostrado nesta nação e por todo o mundo. As it did in the days of Sodom, when he said, where is Sarah thy wife? É igual aos dias de Sodoma quando disse, onde está Sara tua mulher? A stranger. How did he know it was Sarah? And how did he know her name was Sarah and Abraham's wife? E ele era um desconhecido. Como sabia ele que seu nome era Sara e que era mulher de Abraão? Said she's in the tent behind you. Abraão lhe respondeu, está ali na tenda detrás de ti. And Sarah laughed within herself back in the tent. E nisso Sara riu consigo mesma ali na tenda. The man said, why did Sarah laugh? Então o homem lhe perguntou, por que Sara riu? Jesus said, when this comes to pass, the time is at hand. Jesus disse, quando isto se repetisse, então o tempo estaria à mão. Done seen it. It's passed over. Você já o tem visto e tem passado. Next is judgment. O que segue agora é o juízo. Are you in that blessed hiding place, friend? Amigo, está você seguro no bendito refúgio? God be merciful. If you're not, and would like to be remembered tonight in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, pray for me? Deus tenha misericórdia se não é assim. E desejaria você ser recordado nesta noite, nesta oração, poderá levantar a mão e com isso dizer, irmão Branham, ore por mim. Anywhere in the building, put up. Onde quer que queira que esteja no edifício, levante sua mão. God bless you and you. That's good. God bless you. Deus lhes abençoe. Sim, a você e a você. Deus lhes abençoe. Anyone else say, remember me, Brother Branham? Haverá alguém mais dizendo, irmão Branham, recorde de mim. God bless you, brother. God bless you, sister. Deus lhe abençoe, irmão. E a você, irmã? God bless you back there. God bless you. And way back in the back, young lady, that lady here, God bless you. Yes. Deus abençoe você ali atrás. Sim, a você ali na última fila também. Deus abençoe essa jovem aqui. Sim, Deus te abençoe. The Lord bless you, sir, and you too. Deus lhe abençoe, senhor. Oh, that's fine. Muito bem. Someone else, just raise your hand. Alguém mais? Levante sua mão. You say, Brother Branham, what does that mean? Você me fará a pergunta, irmão Branham, o que significa isso? God bless you, sister. God bless you back there, sir. Deus lhe abençoe, irmã, e você ali atrás, senhor. God bless you here, lady. That's wonderful. Deus te abençoe, Billy. Muito bem. What does it mean, Brother Branham, when I raise my hands? Irmão Branham, o que significa quando levanto assim minha mão? Do you know, according to science, you can't raise your hands? Segundo a ciência, você não pode levantar sua mão. If there wasn't a life in you, you couldn't do it. Se você não tivesse vida em si, não poderia fazer isso. Science don't know what life is. A ciência não sabe o que é a vida. They know it's life, but they don't know what it is. They can't make it. Sabem que é vida, porém, não sabem de que consiste. Não a podem fabricar. And what is it? Que é? Science says that your hands' gravitation holds your hands down as same as it holds your feet on the ground. A ciência nos diz que a força da gravidade que mantém seus braços para baixo é a mesma gravidade que mantém seus pés sobre o solo. But you've got a spirit in you. And that spirit, something has been near you. Porém, dentro de você está um espírito. E esse espírito é algo que tem estado perto de você. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. And all the Father has given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim sem que meu Pai primeiro traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Aren't you happy tonight to know that God can deal with your heart? That there's a little voice there saying, come to safety. Não está você contente nesta noite ao saber que Deus ainda pode operar com o seu coração?
E que existe uma voz que diz, venha ao refúgio. Now watch. He that comes to me I will in no wise cast out. Veja bem o que diz a Bíblia. Todo aquele que vier a mim de maneira alguma o lançarei fora. What had to happen? O que teve que acontecer? You had to have something sitting by you that told you you're wrong. Você teve que ter algo ali ao lado, o qual diz, estás errado. Oh, you might belong to a church, but you're wrong. You haven't received the Holy Spirit yet. Você talvez pertença a alguma igreja, porém está errado porquanto ainda não tem recebido o Espírito Santo. You're not in the ark. Você ainda não está na arca. How do we get in the ark? E como é que entramos na arca? Not walk in it. How do we get into it? Não é questão de entrar na arca, dando um passo após outro. Como entramos? By one Spirit. We're all baptized into one body. Por meio de um Espírito somos todos batizados num só corpo. All believers are baptized into that one body. How? Todo crente é batizado naquele corpo. Como? By the Holy Spirit. Por meio do Espírito Santo. And these signs shall follow them that believe. E estes sinais seguirão os que creem. There we are in the body safely. Então nos encontramos seguros no corpo. If you're not, don't let the Satan despise you enough tonight to keep you from raising your hand. Se não é assim, como você, por favor, não permita que Satanás o desanime tanto nesta noite como que para proibir de levantar a mão. Well, what will that do? E o que isso fará ao levantar a mão? It broke every scientific rule when you raise your hand. Nesse ato se rompe toda a lei científica. It showed that something in you had made a decision. Isso mostra que algo dentro de você fez uma decisão. Something greater than science. Something that defied the laws of science. Algo maior que a ciência. Algo que desafia as leis da ciência. Said there's a spirit in me that says I'm wrong. And there's one sitting near me that says accept me. Isso mostra que em você está um espírito que diz, eu estou errado. E há um assentado aqui perto que diz, aceita-me. I raise my hand towards where the voice come from, heaven. Eu então tenho levantado minha mão ao lugar de onde veio essa voz, para o céu. Be merciful to me, O God. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. I need you. I want the Holy Spirit. Eu necessito de ti. E eu desejo ter o Espírito Santo. I want to be in safety. I want my sins under the blood. Eu quero estar em refúgio e quero que meus pecados estejam sob o sangue. And I want to be sealed in the body of Christ so I can feel comfortably. E quero estar selado no corpo de Cristo para então sentir-me bem. I can enjoy the rays of healing. Então poderei gozar dos raios da cura. I can enjoy the rays of divine healing in my soul, of physical healing in my body. E também poderei desfrutar da cura divina em minha alma e da cura física em meu corpo. Of walking with the Lamb each day, safely. Poderei caminhar com o Cordeiro cada dia. No matter what the paper says, the newspapers, I've heard off of a great paper called the Bible. Estarei seguro sem importar o que diz o jornal, porquanto já tenho ouvido daquele grande jornal chamado a Bíblia. I went to safety. Eu tenho chegado ao refúgio. No matter what takes place, I'm still safe. Não importa o que digam os jornais, eu estou seguro. For those, if death takes me, those that are in Christ will God bring with him at his coming. Porque ainda que a morte me leve, os que estão em Cristo, Deus trará consigo em sua vida. I'm still safe. Death cannot bother me. Nem a morte pode me importunar. God bless you, sir. God bless you. Deus abençoe você, Senhor. Deus lhe abençoe aqui. Someone else now before we pray. I want that safe abiding place, Brother Branham. Haverá alguém mais antes de orar? Irmão Branham, eu desejo conhecer esse lugar seguro onde posso morar. Was there another that hasn't raised her hand? Haverão outros que não têm levantado a mão? God bless you, lady. That's good. Deus lhe abençoe, senhora. Muito bem. God bless you back there in the back. That's wonderful. Deus lhe abençoe ali atrás. Maravilhoso. Now the same God that's convinced you that you're wrong is there to make it right with you. Agora o mesmo Deus que lhe tem convencido que você andava errado, o mesmo Deus estava ali presente para corrigir tudo. Let us bow our heads now constantly and pray. Inclinemos nossos rostos agora mesmo, enquanto oramos. Just talk to him now in your own way. Fale você mesmo em sua própria maneira. If you can do no more and just like this publican who smote himself on the breast. Se você pode fazer mais que expressar-se como aquele publicano que bateu no peito, Said, God be merciful to me, a sinner.
dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. That's all he had to say. God knowed the rest of it. Não disse mais do que isso. Deus conhecia tudo mais. And he went home justified. May you go likewise tonight, safe from the storm. E ele regressou para sua casa justificado. Que Deus possa voltar à sua casa igualmente nesta noite, seguro e refugiado da tormenta. Our Heavenly Father, these few mixed up and divided words, just as the felt led to say them, they went forth. Nosso Pai Celestial, toma estas poucas palavras enredadas e divididas, tem saído assim como senti de falá-las. And I pray that somehow, like the little boys repeating the alphabet, said it's the only thing you know to do. You know all the words and you could put the letters together. Eu rogo que de alguma maneira, como os garotinhos repetindo o alfabeto, isso era tudo que sabiam fazer. Tu conheces todas as palavras e podes acomodar bem cada letra. You've seen the simplicity of his heart. Tu viste a simplicidade de seu coração. God, look down upon my poor heart tonight and see the simpleness of my heart. Deus, olhe em meu pobre coração nesta noite e considere a simplicidade de meu coração. And the message was meant, Lord, in love and sweetness for the people, that they might find this rest that you have given me and thousands of others, that they might know Jesus, the only Savior of their soul. Senhor, a mensagem foi intentada com amor e doçura para o povo, que eles possam encontrar este descanso e refúgio que me tens dado, e a outros quantos milhares, e assim estes também possam conhecer a Jesus, o único Salvador de sua alma. That He might lead them to our Father God, and there they be safely tucked into His bosom, through His riven side, and accept Him and be free from judgment. E que Ele os guie a nosso Pai, Deus, e ali estarão seguros e acomodados em seu seio por meio de seu lado ferido. Ali poderão ser livres do juízo. And many tonight, Lord, yes, many has raised their hands. What more can I do, Lord, but tell them to believe? Senhor, muitos nesta noite têm levantado sua mão, Senhor. Que mais posso dizer-lhes além do que creem? And if they believe and were sincere in that, it's impossible for them to not have eternal life at this hour. For you said, He that heareth my words. E se eles têm crido e foram sinceros nisto, é impossível que não obtenham a vida eterna nesta mesma hora, porque tu tens dito: aquele que ouvir a minha palavra. They were yours. They wasn't rightly put together, maybe. But you can put them together. Foram tuas palavras, embora não foram bem acomodadas, porém tu assim as podes acomodar. And maybe you have to those who raise their hands. For you said no man can come except I draw him. E talvez assim mesmo tens feito com aqueles que têm levantado a mão, porque tu tens dito: nenhum homem pode vir a mim se eu não o trago. And all that comes, I'll not turn him out, but give him eternal life and raise him up at the last day. E todo aquele que vem a mim, não lanço fora, mas lhe darei vida eterna e o ressuscitarei no último dia. We know, Lord God, that you. Senhor e Deus, sabemos que tu és fiel. They raise their hands, they want you. Eles têm levantado suas mãos e te desejam de todo o coração. Now, Father, fill their heart. Fill their heart with goodness and with mercy, with the Holy Spirit. Pai, encha seus corações, encha-os de bondade e misericórdia e com o Espírito Santo. May this be a night that they'll never forget, because this is the night that they received Jesus Christ as their Savior and was filled with the Holy Spirit. Que esta seja uma noite que jamais esquecerão, porquanto esta foi a noite quando receberam a Jesus Cristo como seu Salvador e foram cheios do Espírito Santo. While we have our heads bowed, if you believe that God hears my prayer, and you would like for me to lay my hand on you and pray with you, if you will just... Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, se você crê que Deus ouve minha oração e você deseja que eu ponha minhas mãos sobre você e ore por você. While everyone with their heads bowed and the music real softly, if you please. Agora cada um com sua cabeça inclinada. E a música tocando muito lentamente, por favor. I'd like for as many as would to come here and wants to accept this great
message of salvation, the Holy Spirit. Quero que tantos quantos desejam venham aqui à frente para que desejem aceitar esta grande mensagem de salvação e o Espírito Santo. And say, Brother Branham, I want to come forward right now to confess that I've been wrong. E nisso dizer, irmão Branham, eu desejo passar na frente agora mesmo para confessar que eu tenho estado errado. But I want the Holy Spirit to forgive me. And to be sweet to me now, give me peace when the shaking time. Porém, agora desejo que o Espírito Santo me perdoe e me trate com doçura e me dê a paz enquanto vejo que está chegando o tempo de tremor. You know, everything that can be shook will be shaken now. Você sabe que tudo aquilo que pode ser sacudido será sacudido agora mesmo. But we receive a kingdom that cannot be moved. That's Christ. Porém, nós recebemos um reino que não pode ser abalado e esse é Cristo. Would you come and stand here at the altar with me? Let me take hold of your hand and pray with you. Virá você se pôr de pé na plataforma comigo e permita-me tomar-lhe pela mão e orar por você? If you would, rise up and come now while we softly sing now. Se assim desejam, venham agora mesmo enquanto cantamos suavemente. You that raised your hands, come up here now and stand at the altar just a moment, if you desire, while we sing this verse now. Vocês que levantaram a mão, venham agora mesmo e se ponham aqui no altar por um momento, se o desejam, enquanto cantarmos. Coming. What if this is the last time you'll ever hear this? Que tal se esta é a última vez que você visita uma igreja? Think of it. What if it's the last time? Que tal se é a última ocasião? What if a siren rings after a while out on the street and gets you? They're coming to get your body. What if about 2 o'clock in the morning you call the doctor? It's a heart attack. Que tal se no momento se ouvir o ruído da ambulância e virem recolherem a você e logo se ouvir o diagnóstico do médico, ataque cardíaco? Young or old, want this ring? Come now to safety, won't you? Because you're going to have to stand at the last day. And coming. Ó amigo, vem agora e entre na arca do refúgio, porque estamos vivendo nos últimos dias. Coming.